Bom dia, família, Igreja Batista da Savassi. Nós não podemos estar reunidos no nosso templo. Nós temos que seguir as orientações das nossas autoridades que determinaram o isolamento das pessoas, né, e impede aglomeração de pessoas. Mas eu queria, nessa manhã de domingo, compartilhar com você uma palavra. Tem uma palavra que tem sido muito dita nos telejornais, no rádio, nos jornais. Essa palavra é medo. As pessoas hoje estão com medo. E eu estava olhando o jornal de hoje, esse jornal deste domingo. Na primeira página tem duas manchetes que falam de medo. A primeira, mineira relata medo de ir à rua no sul da França. E do outro lado, tem uma manchete que fala de um comerciante que abriu a sua loja ontem, sábado, mesmo contrariando as determinações das autoridades. E o jornalista, então, faz uma entrevista com ele. E eu vou ler só um pedacinho aqui para você. Entendeu? Disse o senhor Márcio Parreira: tenho muito medo, e esse medo não é pouco. Mas, lá em casa, o arroz, o feijão, o açúcar, o café estão acabando. Tive que vir. Esse comerciante, ele está dizendo que ele estava preocupado com o dia de amanhã. Sua comida estava acabando. E ele então teve que vir abrir a sua loja para ver se entrava algum dinheiro. Quando você abre os jornais na página 14, tem então a matéria: jornalista mineira relata o medo de enfrentar as ruas de Avignon, no sul da França. Na página 15, tem uma reportagem aqui, ó, metade do mundo em confinamento. Olha só, quero ler só a introdução dessa reportagem. Mais de 3 bilhões de pessoas em todos os continentes estão confinadas em um mundo abalado e assustado com o avanço de uma pandemia que já provocou mais de 27 mil mortos. Ou seja, essa reportagem está falando de um mundo abalado, assustado, um mundo com medo das coisas que vêm acontecendo. E eu queria compartilhar dentro da palavra de Deus sobre essa palavra medo. Quando a gente abre no livro de Gênesis, no capítulo 20, nós podemos ler sobre a história de Abraão e Sara. Abraão e Sara saem da terra de Neguebe e vão para a terra de Gerar, para o reino de Gerar. E eles combinam entre si: olha, você vai dizer, Sara, que você é minha irmã e não minha esposa. E eles chegam então na terra de Gerar, se estabelecem lá, e para aquele povo, Sara era irmã de Abraão, não esposa. O que o rei Abimeleque faz? Ele se apaixona por Sara e traz Sara para o palácio. Certa noite, ele dormindo, Deus fala com ele em sonhos: rei Abimeleque, essa mulher que você tomou para si, essa mulher que você trouxe para o palácio, essa mulher é casada. Você está cometendo um pecado. Devolve essa mulher ao profeta Abraão. Deus chama Abraão de profeta. E o que acontece? O rei Abimeleque procura Abraão. Eu não estou te entendendo. Você disse que essa mulher era sua irmã. Você está fazendo eu pecar contra o meu Deus. Então Abraão responde, conforme o versículo 11 do capítulo 20 de Gênesis. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Ou seja, Abraão teve medo de que ele fosse morto para que o rei de Gerar ficasse com Sara. Abraão teve medo na morte. E ele então declara que Sara era sua irmã. O pai da fé teve medo da morte. Quando a gente vai lá para o livro de 1 Reis, no capítulo 19, uma passagem muito conhecida, onde
o profeta Elias desafia os profetas de Baal. Jezabel, a rainha Jezabel, fenícia, trouxe para Israel, né, o costume de adorar Baal. E ela tinha os seus profetas, 450 profetas de Baal. E o que acontece? O rei Elias, então, desafia aquele povo. Olha, nós vamos fazer um sacrifício. E é o Deus que aceitar o sacrifício, meu Deus, o Senhor dos Exércitos, ou Deus Baal, aquele que aceitar o sacrifício será o Deus de Israel. E nós sabemos da história, né? Baal não se manifesta e o Deus dos Exércitos então aceita aquele sacrifício. E o profeta Elias, juntamente com o povo de Israel, sacrificam, matam 450 profetas de Baal. Jezabel fica sabendo daquilo e ela promete ao profeta Elias: olha, da mesma forma que você fez com os meus profetas, amanhã eu vou fazer com você. E o que acontece? O profeta Elias foge para o deserto. A Bíblia fala no versículo 9 do capítulo 19 de 1 Reis. Ali entrou Elias numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Senhor, tenho sido zeloso pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E agora procuram tirar minha vida. Ou seja, o profeta Elias teve medo da morte. Deus então pede a Elias: saia dessa caverna. E Deus então traça novos planos, novos projetos para Elias e fala com ele: segue pelo deserto, eu tenho novos projetos para si. E a gente sabe que Elias não passou pela morte. Elias foi retirado, arrebatado numa carruagem de fogo. Quando a gente vai no capítulo 26 de Mateus, tem a história de Pedro. Jesus foi preso e foi levado ao sinédrio para ser julgado pelo sumo sacerdote. E Pedro fica ali fora, observando, vendo o que aconteceria com Jesus. E uma criada passa por ele e fala: olha, eu estou te conhecendo. Você estava com Jesus. E Pedro nega: eu não sei o que você está falando. E passa outra criada e olha para Pedro e fala: eu acho que eu já te vi com Jesus, hein? Ele nega: não estou te entendendo. Então aquele povo começa a observar Pedro e fala: você é Galileu, você é um deles, você andava com Jesus. E o que Pedro faz? Ele nega Jesus. A Bíblia fala que ele começa a praguejar: eu não sei quem que é esse homem. E aí o galo canta. E a Bíblia fala que Pedro caiu em si e chorou amargamente. Pedro teve medo da morte. Pedro teve medo de ser preso, ser julgado e vir a morrer. Estou citando 3 exemplos de homens de Deus que tiveram medo. E o que é medo? Eu fui olhar no dicionário. Medo é um sentimento desagradável, provocado pela sensação de perigo. Nós estamos vivendo dias de medo. Existe um vírus, um bichinho, que ninguém vê, que chama coronavírus e que traz morte. Nós não podemos vê-lo, mas nós sabemos que ele está por aí. Isso tem trazido medo às pessoas. Estamos confinados em nossas casas, alguns poucos trabalhando. Eu tenho trabalhado, porque o meu comércio é posto de gasolina e é um serviço essencial, e ele tem que estar aberto. Se ele não estiver aberto, ele é multado. Vários outros profissionais estão trabalhando, mas nós estamos confinados em nossas casas, com medo desse vírus. Mas eu queria trazer uma palavra de Deus para você nessa manhã. O medo é natural, é normal, um sentimento humano, mas Deus tem uma palavra para você, no capítulo 51 de Isaías. Preste bem atenção. Versículo 12. Eu
Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu? Para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Criador, o seu Senhor, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Eu vou repetir esse versículo. Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes e anda com medo continuamente todo dia por causa do furor do tirano coronavírus que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano coronavírus? Deus está perguntando. O exilado cativo depressa será libertado. Meu irmão, nós estamos exilados, estamos cativos, estamos presos dentro de nossas casas. Mas Deus está falando, depressa você será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. Você não vai morrer, você não vai descer a sepultura. Deus tem projeto para a sua vida. E ele continua, no versículo 14, o seu pão não lhe faltará. Deus não vai deixar que a crise econômica que está vindo atinja a sua casa. Jesus havia previsto no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 21 de Lucas, no capítulo 13 de Marcos. Haverá guerras, reino contra reinos, terremotos, epidemias, fomes. Fome é o quê? Consequência da crise econômica. Crise econômica, desemprego, fome. Isso que está acontecendo já estava previsto por Jesus. E eu continuo a palavra de Deus para você, no versículo 15. Pois eu, o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas, eu, o Senhor dos Exércitos, é o meu nome. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. Põe as minhas palavras na tua boca. Deus, nesse momento, coloca as suas palavras de esperança, de fé, de amor. Ele coloca na sua boca. Na sua boca não tem mais palavras de medo, de desespero. Você não está abalado, assustado, como diz os jornais, porque Deus coloca na sua boca agora palavras de fé, de esperança. E te protejo com a sombra da minha mão. Olha que lindo, meu irmão. Deus está com as mãos estendidas para você. E a sombra da mão de Deus te protege. Nada vai te alcançar, nada vai te atingir, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Sabe por que Deus está com as mãos estendidas para você? Porque Ele quer que você seja o povo dele, a igreja dele. Deus preparou um lugar para você nos céus, onde não haverá mais dor, onde não haverá choro, onde não haverá morte. Lá você vai andar com Jesus nas ruas de ouro, eternamente. E eu tenho essa palavra para você, palavra de Deus. E eu quero continuar em Isaías 44. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temes, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Deus está falando com você. Eu conheço os seus caminhos, eu conheço a sua vida, eu te formei. Não tenhas medo. E para encerrar essa palavra, Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? O Senhor é a sua esperança. Confie em Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Amém, irmão?
Fica com Deus, tenha um domingo abençoado, que o Senhor te guarde e te abençoe. Um abraço.